vez que a gente fala de assuntos ligados à saúde, eu falo que é bacana porque eu fico pensando quanta gente a gente consegue ajudar com algumas informações chaves que são ditas aqui, que às vezes é o pulo do gato para você entender um quadro que você esteja passando e que você ainda não tem um diagnóstico médico. E que isso faz você procurar ajuda. Hoje a gente vai falar de mais 2 casos que aconteceram recentemente na mídia, quando a gente está falando de dores na coluna. Quem nunca teve, né? Os especialistas dizem que pelo menos uma vez na vida todo mundo vai ter aquela dorzinha na coluna, mas pode ser tanta coisa. Hoje a gente vai te contar mais a respeito do assunto. Convidamos ele, que é ortopedista especialista na cirurgia da coluna, doutor André Evaristo. Bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Bem, Tudo bom? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Antes da gente começar o assunto, eu vou então contar para o pessoal de casa, Claro. né, o que movimentou aí para que a gente realizasse a pauta hoje. Muita gente, claro, já acompanhou. A gente vai colocar algumas imagens para vocês, porque recentemente a cantora Ludmilla cancelou 2 shows por conta de problemas na coluna. Segundo informações, ela teve um quadro de lombalgia aguda. Foram 3 hérnias de disco que a impediram até de andar. Foi sério, gente. O cantor Fernando, da dupla com o Sorocaba, fez uma apresentação atípica em um show no interior de São Paulo. O vocalista cantou sentado, após dar um mau jeito na coluna. Em suas redes sociais, o sertanejo contou aos fãs que descobriu um princípio de hérnia de disco, que é o nosso assunto de hoje. A dor lombar, gente, é a segunda maior causa de visita de pacientes, né, aos médicos. Ela só perde para dor de cabeça. O problema atinge mais de 80% da população mundial e, segundo dados da OMS, representa prejuízos financeiros para as empresas. É a maior causa de afastamento do trabalho em pessoas com menos de 45 anos. Então, a gente vai contar um pouquinho a respeito desses diagnósticos e, se você está nos assistindo, o tempo esfriou, a dor aumenta, né, doutor? Bem-vindo. É verdade. Prazer tê-lo aqui, mas Obrigado. basta mudar o tempo para qualquer dorzinha que a gente tem que ficar ainda mais intensa. Sem dúvida nenhuma, diz que o friozinho dói mais, né? E é verdade. É verdade. Por quê? Antes da gente discutir também aí os gostaria casos. de saber também, assim, não tem uma explicação real para isso, mas todos os pacientes reclamam que dói mais no frio. Que coisa, acho que a gente Os que fica têm mais... implante reclamam que dói mais no frio. Paciente que tem fratura ou tem pino, prótese, sabe quando vai chover. Olha Então, só. assim, tem uma relação do clima com a dor ou a sensibilidade, mas não tem uma justificativa real. Tá aí, deve ser uma questão emocional, né? Pode Se ser. envolve questões emocionais, a gente não consegue explicar muito com a ciência, né? É verdade. Mas fato é que você está assistindo a gente, está sentindo essa dorzinha na coluna, a gente vai entender, então, cada caso, até chegar na hérnia de disco, que, ao meu ver, pode ser a complicação, assim, maior desses quadros. É o mais grave. Assim, tirando os casos traumáticos de hérnia de disco, Certo. que seriam atropelamentos, queda de altura, quedas de andaime ou lesões mais graves, a hérnia de disco, de uma maneira geral, ela é um quadro degenerativo. Aham. Para o telespectador que não sabe o que seria degenerativo, é uma coisa que vem degenerando e envelhecendo com o passar de meses ou anos. Certo. Então, a hérnia de disco em si seria um disco, um amortecedor da coluna que ele falhou completamente e você teve um extravasamento. Tá, ó, a gente vai mostrar Se o aqui. pessoal quiser fechar aqui, então assim, aqui a gente teria como se fosse um disco, então ele é um amortecedor, você tem uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, ele funciona como um amortecedor, e a hérnia de disco é um amortecedor que rompeu. Essa estrutura, essa geleia, essa parte interna, quando ela vaza, ela acaba causando compressão de estruturas neurológicas. Tá, ela pega o nervo. Ou nervo ou medula, dependendo da altura, mas a dor é excruciante. Daquelas assim, que te tira do seu dia a dia mesmo. Tira do dia a dia. E quando você tem uma compressão de tecido neurológico, ele ativa o mecanismo de defesa mais primitivo. Então, nem morfina tira dor. Nossa. Assim, casos graves mesmo, se você não tiver uma resolução cirúrgica, o paciente não vai ter alívio do sintoma. E muita gente, quando tá ali relatando, né, a dor e tal, tem o hábito de dizer, travei a coluna, né? É uma sensação que você realmente travou, porque você não consegue se mexer. Não consegue se mexer, fica acamado, não consegue sair da posição em que está. Agora, pra gente chegar até a hérnia de disco, que já já a gente tem uma ilustração bem bacana pra mostrar pra vocês. Legal. E a gente tem aqui essa coluna super legal que você trouxe, achei linda, olha que colorida, nunca tinha visto
Parabéns! É ilustrativo. Ficou lindo no vídeo, olha lá, gente. Bem bacana pra gente entender. Daqui a pouquinho a gente vai próximo a ela. Queria que você me contasse, então, quais são esses passos e o que o próprio corpo vai mostrando ao longo de uma vida antes de chegar no grave da hérnia de disco. Então, é um mecanismo assim fisiopatológico de evolução. Então, a gente tem uma estrutura lamelar, uma estrutura rígida, com núcleo gelatinoso e a viscosidade ou a gelatina ou a hidratação daquele segmento é importante para que você tenha absorção de impacto. Tá. Então o processo degenerativo ele começa com a desidratação, ele vai perdendo a capacidade de absorver o impacto. Então esse impacto ele deixa de ser distribuído de uma maneira mais harmônica. Entendi. Você vai tendo micro-rupturas do anel externo, que a gente chama de ruptura interna do ânulo. Até aí a gente consegue soluções brilhantes. Se o paciente tiver interesse e condição financeira de investir, a gente consegue microcirurgias a laser para barrar esse processo de envelhecimento. E essas microfissuras elas vão evoluindo para uma protusão, que seria um abaulamento dessa parede. E finalmente você vai ter a hérnia de disco quando você tem a ruptura e o extravasamento. Certo. Agora, no caso da Ludmila, eles falam em lombalgia aguda. E ela tem 24 anos, ela é muito jovem. O que leva, então, essas questões mais específicas, né, nos jovens? É o mau uso da coluna? Então, pelo que chegou na gente pela mídia, diz que ela começou com um quadro de lombalgia. Isso é super interessante para o pessoal que frequenta pronto-socorro. Que você tem uma dor, você vai no médico, o médico fala que você tem lombalgia, você acha que você tem um diagnóstico. Tá. Você não tem. Entendi. Lombalgia é dor lombar. Ponto. Ponto. Assim, pode ser problema renal, urinário, infeccioso, pode ser muscular, pode ser inúmeros fatores. Entendi. A população aceita isso como um diagnóstico, mas não o é. Importante você comentar isso. Exatamente, porque você vai... Que é como o bico de papagaio. Eu tenho bico de papagaio. É uma alteração anatômica normal. E você tem um diagnóstico, você não procura um tratamento médico mais específico. Tá. Então, a informação inicial que a gente teve é que ela realmente teve uma lombalgia, que seria uma dor lombar. Totalmente cabível para uma moça de 24 anos que faz atividade física intensa e não faz parte do meu dia a dia, mas eu imagino que os shows que ela faça, diários, constantes, às vezes mais de uma vez por dia, deve ser uma exigência física enorme. É verdade. Então, assim, ela passar por um quadro de lombalgia não é uma coisa que me soa estranho. E isso, então, a gente pode colocar como um uso anormal, excessivo, ou às vezes até como um mecanismo de defesa do organismo falando assim, ó, vamos dar uma parada porque a coisa não está evoluindo bem. Certo. A informação que a gente teve mais recente é que ela está com 3 hérnias de disco. Aí a gente já fica um pouco assustado, porque assim, 3 hérnias de disco numa paciente de 24 anos, que vive do corpo para fazer show e ter uma performance, já é uma coisa que já preocuparia de uma maneira, assim, um pouco mais intensa. Vamos colocar então a ilustração, você vai explicar essa questão e por que então vai ter um impacto tão grande na vida da Ludmila. Então, assim, a gente trouxe essa ilustração, então a gente está vendo ali o amortecedor, ele está desempenhando a função de amortecer. Nesse nível de L4, L5, o amortecedor rompeu e o núcleo gelatinoso interno vazou. Quando ele vaza, ele comprime as estruturas neurológicas que não estão no desenho para que a gente tenha uma ilustração mais clara. Então, assim, quando você tem essa explicação, fica bem fácil de você entender o que é uma hérnia de disco, que é uma estrutura mecânica que falhou, deixou de funcionar e a consequência é a compressão de estruturas neurológicas adjacentes. Dá para dizer que tem predisposição, então? Genética, com certeza. Tem. Com certeza. Isso daí também é um negócio legal da gente falar para os seus telespectadores, que é o seguinte, não é porque eu tenho que o meu filho é obrigado a ter. Não é uma herança autossômica dominante, como a gente fala. Tá. Não é uma doença genética que vai passar de pai para filho, mas você tem um componente genético. Em que sentido? Juntou milhões de genes do meu pai com milhões de genes da minha mãe que deu eu e eu tenho essa predisposição genética. E pode prevenir fazendo atividade física, penso eu. Atividade física, controle de peso, atividade física, fortalecimento de grupos musculares específicos. Tá. Eu acho que assim, um outro grande problema que a gente tem, eu acho que a coluna hoje tem que ser considerada como um problema de saúde pública. A gente está aí discutindo a reforma da Previdência, então a gente está discutindo o envelhecimento populacional. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar de frente. A população está ficando mais idosa e o custo vai aumentar. Então, assim, esse custo ele vai chegar num valor impagável se a gente não fizer a parte de prevenção. Que é importante. É aí que está. É aí que está o segredo do sucesso. Então, aqui sim, claro, a gente está falando para um público que muitas vezes pode já ter um diagnóstico e aí a gente tem que discutir um tratamento. Mas
amplamente para um público que está nos assistindo, que não teve esse diagnóstico e não quer ter. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer, a nossa parte, para driblar muitas vezes essa questão genética da predisposição. Que, né, em algum momento pode ser que apareça. No caso da Ludmilla, poxa vida, aos 24 anos, pelo que você disse, não, assim, 24 da anos, atividade se dela. realmente forem 3 hérnias de disco, porque assim, a gente tem um problema de falta de esclarecimento, até uma crítica para a classe média. Às vezes, muitas vezes, por uma questão de falta de tempo, ou falta de oportunidade, ou pelo público que você trata, você não perde o tempo necessário na orientação. Então, a gente usa o termo hérnia de disco de uma maneira geral para todos os problemas da coluna. E não é assim. E não é assim. Então, se Deus quiser, não vai ser uma hérnia de disco como a gente mostrou na ilustração. Pode ser uma protusão, um abaulamento, uma doença discal no estágio inicial, e aí a gente tem tudo para ter um resultado bom. Porque tem outros problemas ligados à coluna que a gente pode chamar de inflamações e que são, assim, pontuais. Assim, a principal causa de dor lombar é muscular. Tá. Tanto de dor lombar quanto de dor cervical, a principal causa é muscular. Que é menos grave. É super menos grave, mas isso daí também é uma coisa que a gente tem que falar, que é o seguinte, também é um diagnóstico que às vezes você fala para a pessoa assim, olha, você tem uma dor muscular. O paciente até se ofende, porque ele acha que você está dizendo que ele não tem nada. Entendi. Não, você está dizendo assim que aquela dor é proveniente de um espasmo muscular. Esse tipo de patologia vai super bem com fisioterapia, quiropraxia, acupuntura, massagem, esse tipo de tratamento assim conservador ou funcional. As doenças graves da coluna, elas precisam raio-x para avaliação de estrutura óssea, ressonância magnética para avaliação das estruturas da coluna em detalhes e eletroneuromiografia, que é um exame para ver funcionamento de medula e de nervo. Entendi. Então, não é porque a principal causa é muscular que a população pode negligenciar a necessidade de um diagnóstico mais preciso. Tem que investigar de qualquer forma. Investigar, ter um diagnóstico precoce e fazer o tratamento que o especialista sugerir, porque geralmente é o melhor caminho. E não partir para automedicação, porque agora, juntando o que você acabou de contar, vocês imaginam, né? Você já tem uma predisposição e você não se ligou ainda muito dessa predisposição, de alguém da família que tem, tá? Eu sou jovem, né? Aquela coisa, faço meus exercícios e tal. Só que vai lá e tem uma dor. Aí você finge que não está acontecendo nada, você toma lá um anti-inflamatório, péssimo, não faço isso sozinho, anti-inflamatório, inclusive, é uma bomba pro seu fígado, então muito cuidado, gente, você tem que conversar com o seu médico. Aí você deixa, aí depois melhorou. Oba, voltei para as atividades, tal, fiz não sei o que lá, a dorzinha veio de novo. E a gente não vai investigar. Primeiro, é porque a vida tá corrida, é porque não dá tempo, é porque eu tenho que trabalhar, deixei por último. E aí, quando você vai descobrir, você já tá num grau ali, que muitas vezes pode ser o que tenha acontecido com a Ludmilla. E é legal como a gente prioriza tudo menos a saúde, né? Inclusive, você prioriza o trabalho, atividade física, relacionamento afetivo, e você não prioriza a saúde, e você vai se automedicando mesmo. E para a indústria farmacêutica isso é excelente, tá certo? E a medicação está cada vez mais potente, com uma ação melhor, então o resultado é efetivo. A dor passa. A dor passa e você vai aí postergando talvez uma coisa de uma gravidade um pouco maior. Não façam isso, gente. Medicação sozinha, nem pensar. Nem pensar. Porque daí você tá tapando ali e depois vem problema. Vamos colocar perguntinhas do público, doutor? Chegaram várias, olha lá. Enorme. Quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Sônia, um beijo. Fazer exercício com a bola na academia fortalece a coluna? Fortalece a coluna, exercícios com bola são excelentes. Inclusive, a gente tem partes do Pilates, exercícios funcionais relacionados a essa parte de uso de bola. É excelente, fica a dica de você procurar um profissional para te acompanhar. Muitas vezes, a população não tem a condição de ter um personal em período integral. Sim. O que eu sugiro? Tenha pelo menos um profissional que te oriente 3, 4, 5 vezes até que você execute isso de uma maneira adequada. Aí você faz um tempo sozinha, depois você chama esse profissional de novo, mas tente evitar fazer atividades físicas, ainda mais quando envolve levantamento de peso ou alta performance, sem o auxílio de um profissional. É verdade. A última vez que eu estive aqui, você falou que o seu personal é maravilhoso, né? É a Vi. Não, ela é maravilhosa e ela trabalha, e é interessante isso, procurem também conversar com os profissionais, ela trabalha com a questão postural. Exatamente. Então, você está fazendo uma atividade, a correção postural é fundamental quando a gente está falando de coluna e até da parte muscular mesmo, de não dar fisgadinho. Eu acho legal falar uma coisa. Fica à vontade, doutor, fala o que você quiser. Assim, eu acho super importante falar isso, porque assim, a minha formação é de ortopedista.
eu fiz ortopedia, depois eu fui fazer uma segunda residência de cirurgia de coluna e passei meses estudando fora do país. Mas eu não me acho capacitado de ensinar ninguém a fazer atividade física, porque eu não sou um educador físico. Entendi. Então eu acho que a gente tem que valorizar o profissional de cada área. Eu também acho. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Exatamente, assim, tem que valorizar o profissional da saúde, tem que valorizar o profissional da fisioterapia, tem que valorizar o educador físico. Sem dúvida. Eles têm tempo, eles estão com a gente, eles conhecem a parte postural, a parte de isometria. Hoje, a quantidade de exercícios que você consegue fazer, fizemos um programa aqui de exercícios domiciliar. A quantidade de programas, de exercícios ou de programas de exercício que você consegue fazer sozinho dentro do ambiente domiciliar, mas você precisa de uma orientação adequada para fazer isso. Sem a questão dúvida. é só essa. Eu acho que vale investimento. É claro que a gente está falando com muita gente, então algumas pessoas vão ter acesso a essa escolha, outras não tenho acesso, mas eu acho que com as informações do Você Bonito e de muitas aulas até, que a gente apresenta aqui com grandes profissionais ligados à educação física, né? Que são personagens, eu acho que já dá, assim, uma boa orientação. O mais importante é que você tenha bom senso e consciência daquilo que você está fazendo. Vamos para mais perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo. Márcia, obrigada. Para quem tem hérnia de disco abdominal, piora? De jeito nenhum. Assim, se a gente for imaginar que você vai ter a coluna, que é uma estrutura óssea empilhada, uma lajotinha em cima da outra. Tá. A gente vai ter a musculatura paravertebral. Quer mostrar na sua linda coluna colorida? Podemos. Então vamos lá para a coluna colorida, porque trouxe a coluna colorida, vamos mostrar. Legal. Então, se a gente for imaginar que você tem aqui na frente, você vai ter só a estrutura abdominal. Tá. São órgãos. Aqui atrás você tem a musculatura paravertebral que vai estar aqui, ó, como se fosse um pinheirinho aqui descendo nesse sentido. Entendi. Para trazer a ereção da coluna. O único contraponto é a musculatura abdominal. Tá. Então, se você fortalecer a musculatura paravertebral e a musculatura abdominal, você vai apoiar essas lajotinhas na posição adequada. E essas lajotinhas, elas são exatamente como estão aqui. Você não tem muita estrutura estabilizadora. Você tem o disco, que é o estabilizador anterior, Tá. Você tem o encaixe das articulações atrás e você tem a musculatura. Então é fundamental o fortalecimento da musculatura abdominal, que o pessoal chama de core. De core, eu ia te falar, que é isso aqui, né? Essa região do tronco. Então, assim, o que a gente sugere? Fortalecimento de musculatura abdominal superior, Tá. Fortalecimento de musculatura abdominal inferior, musculatura paravertebral e os rotadores. Que são, e oblíquos? Os oblíquos, que são os oblíquos. Tá. Exatamente. Então a gente poderia colocar o abdominal assim, pro ladinho, gente. aquele abdominal de frente curtinho, Tá. elevação das pernas, os abdominais rodados. E uma pranchinha? E a pranchinha para estabilizar a musculatura posterior. Uma pranchinha. Tranquilo. Se fizer isso... 4 exercícios, se fizer todo dia, a gente tem um resultado excelente. Tá vendo, gente? Tem mais uma perguntinha, Gláucia? Muito bom. Vamos fechar, olha lá. Vamos fechar. Muito bom. Boas informações sempre aqui, né? Que maravilha. Luana, obrigada. Um beijo pra você. Tenho protusão na lombar. O que devo fazer, então, para não evoluir para uma hérnia? Olha lá, ela já tem, então, um diagnóstico. Então, a pergunta dela é legal e, assim, a gente está aqui num grande público e a gente tem um tempo limitado, eu não tenho como falar disso indefinidamente. Mas, assim, uma protusão em si, ela pode variar desde algo, entre aspas, no estágio muito inicial, Tá. até uma protusão tão grave que tenha uma gravidade semelhante à de uma hérnia. Tá. Então, se a gente for levar em consideração que o caso dela é uma protusão no estágio muito inicial, o ideal é que ela procure um controle de peso. E aqui eu quero dizer assim, não é o peso voltado para a estética do que a mulher considera bonito. É o peso que esteja dentro do índice de massa corpórea saudável. Ok. Então, o controle do peso para saúde, atividade física regular e fortalecimento muscular, controle da postura e as adequações de ergonomia. Tá certo? A dona de casa geralmente faz tudo errado, né? É, a forma como abaixa, como vai pegar alguma levanta, coisa. pega peso, esse tipo de coisa. Então, assim, isso daí também seria Prestar uma coisa... mais atenção, então, na forma como a gente realiza essas atividades no dia a dia. Pensar antes de fazer, Antes a atividade ou o movimento. Pra gente fechar, o salto, ai, ele, lindo, né? A gente adora. Ai, que delícia. Mas quando tem dor na coluna, será que pode? Pode. Pode? O salto pode. Que bom. Assim, a gente, e dentro da ortopedia, o que a gente gosta menos são as rasteirinhas. Ah, é? Chinelinho, rasteirinha pode sobrecarregar a estrutura plantar, a estrutura do pé. O salto alto está autorizado. O ideal é um salto de um tamanho moderado, então de 3 a 7 centímetros. Tá. Saltos muito altos por períodos muito prolongados, é claro que não vai trazer o bem-estar.
tendo uma plataforminha ali também ajuda. Ajuda. Mas o melhor é o tênis, né, doutor? Ele vai isso lá aí. fazer atividade física, bota o tênis. Bota o tênisinho. Tá cheio de atividade física que é de graça, gente. Os parques estão aí pra isso. Praticar Exatamente. atividade física a céu aberto é um dos maiores prazeres da vida. Que coisa maravilhosa que é Sem poder dúvida nenhuma. respirar, né, ali em volta com árvores, e os parques estão aí, né, distribuídos em lugares diferentes, porque eu acho que a população tem acesso e tem que fazer o uso. Eu, quando vou muito no Ibirapuera, eu vejo o pessoal fazendo atividade física naqueles... em alguns aparelhos que colocaram ali nos parques, né, Sim. mesmo. Gente, eu fiquei tão feliz, eu achei, puxa vida, estão fazendo uso, porque eles botam ali, ai que bonito, só pra enfeitar, né, tão bonitinho, tá tudo pintadinho, você vê que ele não tá nem gasto, porque ninguém usa. E eu tô sentindo que as pessoas estão se movimentando e estão fazendo um bom uso dos aparelhos. Cuidado que é público, né? Exatamente, cuidado que é público. Fundamental. Que é nosso, né? É nosso, É porque nosso. senão o gasto vai ser ainda maior. Aí sobra menos. Sobra menos dinheiro. com certeza. Doutor, muito obrigada. Eu que Sempre uma agradeço. aula. Vou passar o Instagram para vocês seguirem, que é super bacana, no @doutor abreviado, coluna André Evaristo. @doutor abreviado, coluna André Evaristo. Tem, é isso, né? No Facebook e no Instagram, nos dois. Se colocar Doutor Coluna, vai achar o Já vai Instagram te e vai achar. achar o Facebook. Tá aí, Fica parabéns pelo tranquilo. trabalho, pelas informações. Obrigado, que agradeço. Sempre que vier, traga a sua coluna colorida, porque ela é muito bonita. Obrigado. Obrigada, viu, doutor? Eu Até que a agradeço. próxima. Até a próxima. Um Ótimo beijo. final de semana. Pra você também.